Olá, espero que estejam bem nos seus lares. Fico feliz de tê-los aqui nesse nosso encontro virtual, nosso momento de culto, nesse terceiro domingo de Quaresma. Nós vamos invocar a presença do nosso Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Do nascimento até o pôr do sol, louvado seja o seu nome. Assim, em teu nome e na tua presença, Santíssimo e Triuno Deus, iniciamos esse culto. Amém. Mas o nosso culto não é completo se nós não confessarmos a Ele. Deus quer ver um coração puro, Ele quer ver um coração limpo. Por isso, estimados irmãos e irmãs do Senhor, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios que todos nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Em outras palavras, todos estávamos afastados de Deus, mas Ele enviou o seu Filho, o Salvador, e nos levou ao conhecimento do Evangelho. Nós então fomos batizados e nos tornamos filhos de Deus. Mas o pecado continua fazendo parte da nossa vida diária e vai ser assim até a nossa morte. Mas como o Pai nos ama e no seu Filho já pagou a nossa culpa, Ele nos chama ao arrependimento. Por isso nós vamos fazer nesse momento a nossa confissão. Senhor, Santo Deus, que és meu Pai Celestial, sei que sou um pobre pecador e erro diariamente por pensamentos, palavras e atos. Sei também que provoco a tua ira e mereço o castigo aqui neste mundo e na eternidade. Por tudo isso fico muito triste e peço que me perdoes por amor do teu Filho e pelo auxílio do teu Espírito Santo. Quero mudar a minha vida. Amém. Como é bom sabermos que os nossos pecados foram perdoados, graças ao amor de Deus em Cristo Jesus. Confiemos na sua promessa e recebamos o perdão e a sua força para uma nova vida. Alegres e confiantes nesse perdão que o Senhor nos dá, nós vamos cantar nesse momento, pendurado no madeiro. É um hino quaresmal. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O seu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão, nesse abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte, o causador. As palavras
da nossa reflexão, do nosso evangelho de hoje, nós vamos fazer em forma de estudo João, no capítulo 2, versos 12 a 25. Nós temos um momento em que Jesus participa da Páscoa. Ele então, no capítulo 2, verso 12, diz assim o nosso evangelho: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Lá eles ficaram por alguns dias. Jesus desceu para Cafarnaum, levando consigo familiares. Foi um momento de passeio, foi um momento de lazer. Jesus sabia como fazer uma pausa. Ela também é importante nas nossas vidas. E ele foi com a sua família e os discípulos por alguns dias. É normal relaxar, descansar por algum tempo. O versículo 13 diz: quase na hora da Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. O Evangelho de João é o único evangelho que registra todas as 3 Páscoas durante o ministério de Jesus. A gente precisa saber que durante o tempo de Jesus, a população de Jerusalém era de cerca de 50.000 pessoas. Porém, durante a Páscoa, esse número crescia de 50 para 250.000 até 1 milhão de pessoas. Isso porque qualquer judeu que morasse a mais ou menos 30 quilômetros era obrigado a participar das festividades. E mesmo aqueles que não eram obrigados, muitas vezes vinham, e vinham de muito longe. Qualquer judeu que vivia nas imediações estaria ali, e muitos vinham de muito longe. Muitos que não eram nem obrigados a ir, iam, porque era um momento grandioso. E quando Jesus chegou lá no templo, ele viu algumas coisas que o irritaram muito. E a sua reação, a reação que ele teve, ainda surpreende muitas pessoas nos dias de hoje. Quem lê pela primeira vez, ele fica se perguntando: poxa, Jesus realmente fez isso? Referente ao nosso texto, ao nosso evangelho, eu quero fazer algumas perguntas sobre esta passagem e como nós podemos crescer aprendendo através das suas respostas. João 2, capítulo 14. No pátio do templo, ele encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados à mesa, trocando dinheiro. O que Jesus viu que o irritou? Ele viu pessoas, ele viu animais, ele viu a venda de animais. Não era errado para eles venderem animais para sacrifícios. O problema era que eles estavam vendendo dentro do pátio da igreja, no pátio do templo. O maior problema era quando eles estavam vendendo os animais. Para as pessoas que viajavam distante, era difícil trazer animais de tão longe. Os animais deveriam ser trazidos para serem sacrificados pelo pagamento dos pecados. E os animais precisavam ser sem nenhuma falha, sem nenhuma mancha, sem nenhuma doença. Eles precisavam ser animais perfeitos. Então as pessoas não traziam nas suas viagens. Eles estavam comprando no templo os seus sacrifícios e muitas vezes a preços exorbitantes. Então, para aqueles que traziam os seus próprios animais para sacrifícios, eles tinham que pagar para que um sacerdote o inspecionasse. E era extremamente raro
o sacerdote declarar que o sacrifício era perfeito. Então eles acabavam não trazendo, ou não compensava trazer, e compravam os animais que eram já classificados pelos sacerdotes e considerados puros, mas a um preço muito alto. Isso irritou Jesus. O que mais irritou Jesus? Ele viu pessoas trocando dinheiro. Havia também a oferta do templo, e essa era outra parte do golpe, a moeda. O dinheiro romano tinha uma foto de César, e era esse o dinheiro que mais circulava. Portanto, os líderes religiosos consideravam a adoração do dinheiro romano a um Deus falso. A solução que a pessoa tinha era trocar sua moeda romana pela moeda do templo. O problema era que o processo de troca estava também corrompido, e isso irritou Jesus. Metade do dinheiro com que o adorador tinha era levado pelos trocadores de dinheiro, os cambistas. Os adoradores eram roubados, e isso irritou Jesus. Capítulo 2, versos 15 e 16. Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos dos átrios do templo, tanto ovelhas como gado. Ele espalhou as moedas dos cambistas e derrubou suas mesas. Para os que vendiam pombas, ele disse: tirem isso daqui, parem de transformar a casa do meu pai em um mercado. O que é que nós podemos aprender com essa raiva de Jesus? Há momentos em que é certo ficar com raiva. Sim, isso é algo muito importante para nós entendermos. Jesus ficou com raiva, Jesus ficou irado, Jesus ficou zangado, mas ele não pecou. Foi uma ira justa. Se ele pecou ou tivesse pecado ao fazer isso, nós não teríamos nenhuma esperança. Mas Jesus nunca pecou. Os chamados líderes religiosos haviam transformado o templo, a igreja, onde estava a presença de Deus, em um shopping. Há momentos em que precisamos ficar, sim, irados. Agora, o desafio não é pecar quando você fica com raiva. Só porque algo é aceito pela sociedade, não significa que seja aceitável a Deus. Era assim que essas pessoas estavam para adorar e para servir a Deus. Elas estavam pagando preços exorbitantes para adorar a Deus. É assim que acontecia, e eles tiveram que lidar com isso. Isso soa familiar nos dias de hoje? Será que a adoração tem preço? Nós ouvimos esse tipo de coisa todos os dias. Ouvimos Deus ser mercadoria, trocado. Então é mais importante ser espiritualmente correto do que politicamente correto. Então, o seu objetivo é agradar as pessoas ou é agradar a Deus? Qual é o teu objetivo? E o capítulo 2, versos 17 a 20, diz assim: seus discípulos lembraram que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus então lhe responderam: que sinal você pode nos mostrar para provar a sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu-lhes: destruí esse templo e em 3 dias o tornarei a erguer. Eles responderam: demorou 46 anos para construir esse templo e você vai erguê-lo em 3 dias. O que é que nós podemos aprender com essa ação de Jesus? Jesus os expulsou. Ele mostrou a eles que não permitiria o mal dentro
do templo, dentro da igreja. Mais importante, o que Jesus precisa expulsar nos templos de hoje. O que é que Jesus precisa expulsar nas igrejas de hoje? E mais pessoalmente, o que é que Jesus precisa expulsar na sua vida e na minha? O que está na nossa vida hoje que está nos impedindo, que está nos incomodando de sermos verdadeiros adoradores? Nós somos cristãos, filhos de Deus. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. O que está sendo feito de errado dentro de nós? O que está acontecendo? O Espírito Santo de Deus vive dentro de nós. Vamos deixar Jesus expulsar da nossa vida as coisas que não nos pertencem. Então nós vemos dois tipos de reações a Jesus limpando o templo. Os discípulos viram o coração de Jesus, a sua obra. Os discípulos lembraram que foi profetizado que o Messias teria zelo, preocupação, cuidado pela casa de Deus. Eu estou nesse momento aqui na igreja, casa de Deus. Ela está vazia, mas Deus, Espírito Santo, está aqui, enchendo esse lugar. E ela não vê a hora, esta casa de Deus, de ver todos vocês aqui, na casa do Pai. Há muitas cadeiras esperando para serem usadas e ouvidos para ouvir esta mensagem maravilhosa. Este é o verdadeiro propósito da casa de Deus. E não de negócios mundanos, não de brigas por diretorias ou por quem manda, quem dá as ordens e quem obedece. Embaixo do senhorio de Cristo, todos nós somos servos. Então os discípulos viram o coração de Jesus. Os discípulos lembraram que o profeta havia dito que Jesus seria zeloso, preocupado pela sua casa. Já os líderes religiosos desafiaram a autoridade de Jesus. Os líderes religiosos não podiam acreditar que Jesus desafiou a sua maneira de fazer as coisas. Quem Jesus pensava que era? Tudo isso estava nos planos de Deus, o Pai. Então Jesus começou a explicar o seu ministério. Ele mudaria a forma como as pessoas poderiam experimentar e sentir a presença de Deus na casa de Deus. E o capítulo 2, versos 21 a 25, mas o templo de que ele falava era o seu corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram de que ele havia dito. Então eles acreditaram na Escritura e nas palavras que Jesus havia falado. Ora, enquanto ele estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitas pessoas viram os sinais que ele estava realizando e acreditaram em seu nome. Mas Jesus não se entregava a eles, porque conhecia todas as pessoas. Ele não precisava de nenhum testemunho sobre a humanidade, pois sabia o que havia em cada pessoa. Os discípulos descobriram exatamente o que Jesus queria dizer quando ele ressuscitou dos mortos. Ele estava fazendo alusão à sua morte e os 3 dias em que ele permaneceria no sepulcro e então ressuscitaria para uma nova vida. E porque ele vive, nós também viveremos. Isso nos espera, a ressurreição de todos aqueles que já partiram crendo nesse Cristo maravilhoso, cuja santa ira de Deus purifica o templo e também purifica
o nosso coração. Que Jesus faça morada no coração de cada um de vocês. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós queremos nesse momento nos dirigir a Deus em oração. Santíssimo Deus e Pai, a Ti damos louvor, honra e glória pela salvação que mediante a obra de Teu Filho, Jesus, realizaste por nós. Aceita nosso agradecimento pelas bênçãos diárias em nossa vida. Nada do que recebemos nós somos merecedores. Tudo o que temos nos concedeste por Tua bondade. Senhor Jesus, Tu que és a fonte da água da vida, chama-nos ao arrependimento e leva-nos à confiança verdadeira em Ti. Ajuda-nos a valorizar a Tua palavra e a honrar a Tua casa e a Te servir com alegria. Estamos confiantes de que a qualquer momento podemos retornar aqui na Tua casa, consagrada para a pregação da Tua palavra. Estamos no aguardo e ansiosos por esse momento. Senhor, diante daqueles que se desviaram de Ti, que o Espírito Santo nos use para chamá-los de volta à casa do Pai. Ajuda-nos a respeitar os direitos das outras pessoas e a interpretar suas falhas da melhor maneira possível. Que as nossas palavras e ações não prejudiquem a vida de outras pessoas. Aqueles que tiverem seus relacionamentos rompidos, que pelo Teu amor e perdão possam reconstruí-los. Oramos por aqueles que sofrem por causa de fome, pobreza, desemprego, que na Tua misericórdia os ampares e sustentes. Oramos pelos que estão hospitalizados e que buscam a cura da sua doença. Especialmente pedimos que estenda a Tua mão para todos os que vivem as apreensões da pandemia e do coronavírus. Lembramos que ontem Tu levaste para a Tua casa celestial a irmã da Sivone. Eles perdem uma irmã valorosíssima, exemplo de vida, mas Deus ganha mais uma fiel e consagrada. Que Tu permaneças com a família deles, lhes dês amparo, segurança nesses momentos de pandemia. Fortalece-os, envia a cura para todos aqueles que estão no leito da enfermidade, mas concede-lhes fé inabalável. Aos que lamentam a morte dos seus queridos, conforta-os para que não percam a esperança e para que confiem na Tua promessa de que nunca os deixarás. Por Tua misericórdia, motive os cristãos a ofertar alegre e generosamente da abundância que lhes deste, para sustentar a Tua igreja, para que se edifiquem e mantenham casas de oração, para que muitos possam ouvir o Teu Evangelho e receber os Teus sacramentos. Recebe graciosamente nossas orações, pois Tua é toda glória, honra e poder. Oramos em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nós terminamos o nosso momento. Antes ainda da bênção, nós vamos cantar Hosana Rei. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei,
Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida dos meus dias, é amparo no sofrer. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Fiquem na paz do Senhor, cuidem-se. A pandemia está grave, a bandeira preta também. Optamos por fazer aqui um momento de culto bem sozinho, para não envolver outros. Parece que a cepa do vírus mudou, está mais forte, mais contagiosa e não há leitos. Contrair o vírus nesse momento sem leitos é muito perigoso. Que Deus os abençoe e os guarde, hoje e sempre. Amém.